Francisco Gomes Veiga, o nosso vice-presidente, né? História linda, os irmãos têm história. Um dos vice-presidentes. Maranhense, abençoado. Bom conhecê-los. Queridos, o tempo estourou e vocês vão ter um pouco de paciência comigo. Prometo que vou entregar o microfone no tempo determinado, que não foi confiado, tá bom? Vamos lá? Dê um tom aí que vocês saibam. No Espírito do Sul. Se você quiser ficar até um pouquinho, descansar um pouquinho, sempre lá o sangue de Deus. Espírito do Sul, cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, as ordens e ordens canais, sujeito a passar por transformações, não é como meio de homens comuns, nem sempre a vida é doce como mel, mas graças a Deus eu já estou escrito, nós perdemos
e nos transformou em cidadãos do céu. Canta assim: cidadão do céu, cidadão do céu, agora sou, hoje eu vou encontrar o sangue amado do teu Salvador. Cidadão do céu, cidadão do céu, eu sempre serei, hoje eu sou o sangue do Você pode glorificar o nome de Jesus, porque você é cidadão do céu. Eu sou Fernando Canto de nascimento, mas agora sou cidadão do céu. Pastor Josiel, pastora Miriam são alagoanos também. Igual minha esposa. Minha esposa nasceu em Alagoas, criada em Pernambuco, registrada em Pernambuco. Então, mas ela é alagoana, assim, o João ali, a Rosinha piauiense. E assim, tem gente de todos os estados, tem do Goiás, tem de Minas, tem da Bahia. Cadê os baianos aí? Cadê os maranhenses abençoados aí? Somos de todos os estados, talvez de outros países, mas dentro da casa de Deus, na igreja de Cristo, somos verdadeiros cidadãos do céu. A nossa esperança é o céu. Estamos aqui anunciando o reino dos céus, lutando pelo reino dos céus, vivemos pelo reino dos céus, morremos pelo reino dos céus, e quando terminar tudo aqui, vamos viver no reino eterno, espiritualmente, vamos viver no céu com Jesus. Amém? Quantos têm essa esperança de morar no céu aí? Glorifique o nome do Senhor. Pode sentar, filho, pode sentar. Eu gosto de falar do céu porque o céu é bom demais. Houve um tempo que eu falei tanto do céu, anunciei tantas maravilhas do céu, ainda quando eu não me envolvia com as questões convencionais, só me preocupava com as coisas do céu. E um dia eu estava ministrando estudo bíblico para os jovens de uma igreja que eu pastoreava na São Paulo, assim cheguei em Brasília. E quando eu terminei de ministrar aquele estudo bíblico, chamei os jovens para vir à frente do altar, e aqueles jovens vieram. E ali Jesus batizou todos aqueles jovens com o Espírito Santo e com fogo. Ficou todo mundo falando em línguas e profetizando, uma manhã de avivamento maravilhosa. E quando eu fui para casa, eu cheguei em casa antes do almoço, eu comecei a meditar no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 1, o versículo 3. Se quiser conferir na sua Bíblia, confira, estou só citando Oséias capítulo 6, versículo 1 a 3. Enquanto eu meditava nesse texto bíblico, o Senhor Jesus me deu muitas mensagens ali naquele momento. Enquanto Ele me dava as mensagens, do jeito que vocês estão me vendo aqui, eu vi claramente quando duas mãos me tomaram por baixo dos meus braços, como se eu fosse um bebê, como se eu fosse uma criança. Aqueles dois braços fortes me tiraram rapidamente, foi fração de segundos, é como um piscar de olhos. E de repente estava eu ao lado de seres vestidos de branco, muitos seres vestidos de branco do lado direito e do meu lado esquerdo. E estávamos flutuando, sim, em pé, mas não é caminhando como nós caminhamos aqui na terra. Elas estávamos flutuando por cima de uma cidade, mas uma cidade linda, uma coisa maravilhosa. Só mesmo o apóstolo João recebeu as palavras certas para descrever como é aquela cidade. Tudo é muito lindo, uma arquitetura que nesse mundo não tem, pastor Josiel, homem nenhum que faça uma obra daquela. Não tem homem que possa imaginar uma arquitetura daquela. E ainda que tenha alguém que possa imaginar e colocar no papel, fazer a planta, o desenho, o projeto, mas é difícil de alguém, um ser humano, construir, edificar um negócio daquele, porque é muito lindo. E visitamos aquela cidade. As ruas são de ouro, conforme João descreve em Apocalipse. Eu não tenho palavras, porque as palavras estão tudo escrito em Apocalipse. Para você que é novo convertido, não conhece bem a Bíblia, você vai pesquisar lá em Apocalipse, capítulo 21 por diante, você vai encontrar como é que é a nova Jerusalém, a cidade santa, né? E chegamos numa praça muito linda, e diante daquela praça eu vi coisas, e como o apóstolo Paulo disse,
não é lícito a gente falar. Eu ainda que eu queira falar, mas eu não consigo, porque eu não sei, não tenho como descrever como é lindo, como é belo aquele lugar. Mas eu vi na minha frente, depois daquela praça, um mar de águas cristalinas, que João escreveu assim: o mar de cristal. E uma voz me perguntou, dizendo assim: sabes que cidade é esta? Eu respondi assim: é Braslândia. Eu não conhecia Braslândia na época. Eu não sei também por que eu perguntei se era Braslândia. A voz me perguntou: sabes que cidade é esta? Eu respondi: não sei, é Braslândia? A voz me disse assim: não, aqui é a Nova Jerusalém. É lindo, irmãos. E a Nova Jerusalém é maravilhosa. E quando eu vi isso, eu disse assim: eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Quando eu disse eu quero ficar aqui, me mandou de volta novamente para a terra. E hoje eu vivo com os pés aqui, mas o meu pensamento vive lá. Hoje eu vivo como disse o apóstolo Paulo. Eu sempre quis entender o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, que diz: pensai nas coisas que estão do céu e não nas que estão da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Ele se manifestar, vós também vos manifestareis com Ele em glória. Então, eu gosto de falar do céu. E onde eu vou pregar nesse Brasil afora, eu prego sobre qualquer assunto, qualquer tema que me passar. Mas hoje, o tema, a mensagem que mais eu gosto de falar é do céu. Porque, meus irmãos, nós não vamos ficar aqui. Você pode aqui trabalhar, conquistar, você pode ser o homem mais rico da cidade, pode ser o maior produtor de soja, pode se tornar o grande líder do estado, um líder político, um líder cristão, religioso, mas não se iluda com este mundo. Pense sempre no céu. Este mundo aqui é passageiro. Você pode ganhar muito dinheiro, pode conquistar o mundo inteiro, pode se tornar um homem poderoso, mandar e desmandar, demitir, contratar quem você quiser, mas nunca esqueça daquilo que Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É por isso que hoje eu me dedico muito a falar das coisas do céu. Muitos pastores e pregadores pregam mensagens maravilhosas das grandezas de Deus, pregadores que têm recebido de Deus graça para pregar prosperidade. Eu também recebi. Eu recebi uma ordem de Deus para pregar sobre prosperidade. Pastor Gesiel, se um dia, antes de eu ir embora, voltar para o Nordeste, se o Senhor permitir, eu quero vir aqui trazer uma palavra sobre prosperidade. Coisas que Deus me ensinou à luz da Bíblia, mostrando claramente as coisas. Mas a mensagem que mais eu gosto de falar é do céu, porque o céu é maravilhoso. O apóstolo Paulo disse assim: conheço um homem, se é no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu só sei que tal homem foi arrebatado até o terceiro céu, e viu e ouviu palavras, ele ouviu coisas e que a mente humana não consegue imaginar. E ele ouviu palavras tão inefáveis que não foi permitido ele falar. Mas depois ele diz assim: e foi-me dado um espinho na carne para que eu não me gloriasse das revelações. Ele no princípio ele começa falando: conheço um homem, né? Que se foi no corpo ou fora do corpo, né? Se foi pelo corpo, se foi no espírito, ele não soube explicar, mas ele foi arrebatado, ele foi tirado daqui da terra, levado até o terceiro céu, aonde está o trono de Deus, a morada de Deus, aonde Deus governa o universo. E ele viu coisas que a mente humana não consegue imaginar que existem. Ouviu coisas que não foi permitido ele falar, mas depois ele deixa bem claro que o homem foi ele mesmo, e ele foi dado a ele um espinho na carne, e ele diz que é um demônio que o atormentava ele, que perturbava ele, para que ele nunca se gloriasse daquela revelação. É para que Paulo nunca se achasse que ele era o bom, que ele era o tal. E ele, um dia aborrecido com aquele problema, ele orou ao Senhor, e orou várias vezes,
por 3 vezes. Na terceira vez, o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem de boa vontade. O que quer dizer? Você tem suas fraquezas, você tem suas dificuldades, seus problemas, mas o poder de Deus não se manifesta nas suas virtudes, nas suas qualidades, nos seus conhecimentos. O poder de Deus se manifesta na sua fraqueza, para que você nunca se glorie, para que você nunca se ache que você é o bom, que você é o tal, que você é o poderoso, porque quem é o todo-poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é, quem sabe, quem pode, quem faz, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente aqui com vocês o tempo todo. Então a Ele a honra, a glória, o louvor e a nossa sincera gratidão. O escritor, o profeta Abacuque, agora poderia falar um pouquinho aqui, né? Vamos só dar uma introdução, que não temos tempo para pregar. A introdução aqui: aviva, Senhor, a tua obra. Agora nós estamos falando dentro do tema que os irmãos escolheram pelo Espírito Santo para essa festividade, né? E aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faz-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Observe uma coisa, irmãos. Hoje, se fosse nos dias de hoje, Abacuque trazer uma mensagem dessa dentro das nossas igrejas, por esse Brasil afora, talvez em uma convenção, principalmente aquelas nossas convenções, talvez, pastor Gesiel, ia ter alguém que falava assim: não gostei desse pregador, não suportei, não suporto, não vou mais convidar esse pregador, porque a mensagem que ele trouxe não me agradou. Abacuque naquela época estava vendo que o povo de Deus estava esfriando. O povo saiu do Egito pelo poder de Deus com mão poderosa. Deus levantou Moisés, destruiu o Egito, abriu o mar vermelho, conduziu o povo pelo deserto, mandou maná do céu, fez a água, fez a pedra jorrar água para o povo beber, conduziu o povo até Canaã. Ao entrar em Canaã, Deus derrubou as muralhas de Jericó, Deus deu força àquele povo, eles conquistaram a terra prometida, mas depois de muitos anos, o povo foi se acomodando, o povo foi ficando orgulhoso, estavam todos muito ricos. Israel era a nação mais poderosa do mundo, e agora o povo de Israel, não só o próprio povo, mas a própria liderança estava se corrompendo de uma maneira assustadora. Não temos tempo para falar dos detalhes da corrupção que aconteceu com Israel. A coisa estava feia, o negócio foi tão feio que chegou um momento que Deus se aborreceu com aquele povo e levou aquele povo para o cativeiro babilônico, onde ficaram 70 anos escravizados pelo governo babilônico. E aí, mas Abacuque, que ele ora ao Senhor, ele implora ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque poderia muito bem pedir outras coisas, pedir bens materiais, pedir para Deus levantar uma nova geração, mas ele pediu um avivamento, para que aquela fé que o povo que saiu lá do Egito com aquela fé, transmitiu para os seus descendentes aquela fé, para que eles não perdessem a verdadeira fé. Então ele ora: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, né? Hoje quase ninguém ora assim. Coisa mais difícil é alguém orar por isso. É porque tem que orar porque alguém está precisando de um milagre, alguém está precisando de uma cura, alguém está precisando de um emprego, alguém está precisando de um concurso público, mais as coisas materiais. Alguém quer comprar uma fazenda, quer comprar um apartamento, quer comprar uma BMW, uma Mercedes-Benz, porque o carro comum já não é mais importante. O que é mais importante hoje são as coisas materiais deste mundo, e nós estamos realmente perdendo a noção daquilo que é melhor para nós. O que nós devemos continuar pedindo é um avivamento em nossa nação,
um avivamento em nossa igreja no Brasil. Eu sou jovem, não estou tão velho, só estou com 55. Mas ainda sou numa época que nós chegávamos na igreja, o culto começava às 7 horas. 7 horas começava o culto. Quando era 18 horas, 18h30, nós estávamos na igreja, todo mundo de joelho. A gente encontrava os irmãos, vinha com saudade dos irmãos, mas a gente não ficava conversando na porta da igreja, a gente não ficava conversando nos bancos. Todos nós colocávamos nosso joelho no chão e começávamos a orar, e orávamos. Às vezes o pastor chegava 15 para 7, 7 horas, começava a orar junto com a igreja, e orávamos uma hora e meia de joelhos. E de repente estava crente falando língua para todo lado, crente profetizando, crente sendo curado. Não era preciso ninguém sair colocando as mãos e impondo as mãos, porque Jesus mesmo ia fazendo a obra das nossas vidas. Ainda sou na época que Jesus aparecia para nós. É isso, pastor? Exatamente isso. Acredito que alguns dos senhores aqui, das senhoras, que tiveram experiência do Senhor Jesus, que aparecer, falar contigo, ou se não apareceu verbalmente, mas apareceu em sonho. Quantos já tiveram outra experiência aqui? Levante a mão assim, do Senhor Jesus que aparecer, nem que seja em sonho. É assim. Mas éramos uma igreja que orávamos. Nós éramos uma igreja, na época da ditadura militar, a gente ia para as ruas. Eu não sei aqui no Goiás, no Pernambuco, em Alagoas, na Paraíba, no Maranhão. Nós íamos para a rua, todo mundo. Não tinha esse negócio de alguém ficar, eu assisti o jogo do meu time, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Vasco da Gama. Não tinha isso, porque o nosso negócio é Jesus. Uma unção, uma graça maravilhosa que hoje muita gente precisa ter. Não tínhamos o Facebook, não tínhamos o WhatsApp, não tínhamos essa tecnologia, mas nós éramos crentes felizes. Conheci muitos irmãos que não tinham dinheiro, às vezes desempregado, não tinha dinheiro, às vezes chegava um grupo, nós fazíamos comissões, íamos visitar o irmão, ia de propósito, se calava alguém. Por exemplo, as coisas assim, ó, você chega lá, vão entender o irmão, e vai lá na cozinha, pede uma água. O irmão abria às vezes a geladeira com vergonha, só tinha água. E muitas vezes nem geladeira tinha, a grande maioria não tinha geladeira, mas nós voltávamos e cada um dava uma contribuição, uma oferta, e a gente levava comida para os irmãos, a gente tirava as melhores roupas que a gente já não usávamos mais e levávamos roupas para os nossos irmãos. Nós nos preocupávamos em arrumar emprego para os irmãos, nos preocupávamos em cuidar bem uns dos outros. Era uma igreja maravilhosa, era uma igreja linda, e Jesus aparecia para nós. É isso, pastor? Exatamente isso que está ouvindo. Eu era jovem, me lembro como se fosse hoje. Eu andei dando vacilo. Todo jovem era, todo jovem vacila na vida. Eu queria me batizar, eu queria ser um crente fiel, mas o mundo estava me tragando. Eu queria ser um crente fiel, mas o mundo me atraía. E eu me afastei da igreja de uma vez por todas e fui para o mundo, ganhei dinheiro, fui um jovem bem sucedido, fui um jovem ganancioso, queria ser poderoso, queria ser famoso, fui embora para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro estudei teatro, estudei televisão. Quando estava perto de realizar o meu sonho na época, que o meu maior desejo era ser um ator famoso, queria estar na tela para todo mundo ver. Aí fui numa festa de consagração aos atores, festa de consagração, assim como a Assembleia de Deus, nós consagramos nossos obreiros. As emissoras de televisão também consagram os seus atores, só que não são consagrados para Deus, eles são consagrados aos demônios. Não posso citar nome de emissoras, mas são consagrados aos demônios. E me passaram que eu tinha que tomar os banhos. E eu comprei os panos todos, aquele negócio,
tomei todos os banhos que mandaram na segunda, na quarta, na sexta. Mandaram comprar umas galinhas pretas, eu ofereci essas galinhas pretas nas encruzilhadas. E eu fui, fiz tudo. E eu só crente fazendo essas coisas. Ganancioso que queria ser famoso. Quando foi o dia certo de comprar um bode preto e eu oferecer, sacrificar aquele bode preto no cemitério, no túmulo de alguém, eu não sabia quem era. Chamaram lá o pai do diabo, o filho de Satã, e fomos para o cemitério. Era meia-noite em ponto, tinha que sacrificar aquele bode. Não era antes da meia-noite nem depois, tinha que ser exatamente naquele momento. Nunca tive medo de nada. Mas naquele momento que aquele sujeito começou a invocar o príncipe das trevas, parece que as sepulturas estavam se abrindo na escuridão daquele cemitério. Era uma coisa horrível. Eu saí numa carreira terrível. O macumbeiro saiu correndo atrás de mim. Não era para me pegar, não era com medo do que estava acontecendo lá. Eu cheguei em casa, botei os joelhos no chão, passei aquela madrugada de joelhos, chorando, no outro dia jejuando e orando, me arrependi daquilo. Eu chorava igual uma criança, buscando a presença de Deus, mas eu conhecia muito bem a Bíblia. Eu tinha consciência que o que eu estava fazendo era uma aberração, era um descaso, um desrespeito com as coisas de Deus, só porque eu queria ser famoso. Eu chorei amargamente nos pés do Senhor e subia monte, descia monte, 3 meses depois orando dessa forma assim. E um dia fui para uma escola dominical, participei da escola dominical. Quando cheguei da escola dominical, fomos fazer umas compras no Carrefour de Barra da Tijuca. Depois voltamos para casa, voltamos para a praia. E não quero mais ir para esses movimentos, eu quero me separar para Deus. Não, vamos para a praia, vamos à praia. Chegaram lá, eles começaram a beber, começaram a tomar cerveja, e que me ofereceram. Eu disse, não, cara, agora eu estou frequentando a igreja, eu quero me firmar, eu quero servir a Deus com sinceridade. E eles, não, só uma cervejinha gelada, passaram aquela brama gelada na minha cara, assim. E eu não resisti, bebi todas as que eu quis beber. Depois de beber aquela cerveja, aí comecei a tomar uísque. Irmãos, de repente me bateu uma dor tão grande na consciência, um arrependimento tão grande. Corri para casa. Quando eu cheguei em casa, botei o joelho no chão e orei, chorei, pedi perdão, me ajude, Senhor. Eu não quero ser um pecador desse jeito, eu quero ser um homem comprometido com o Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Umas 2 horas de joelho. Hoje tem pessoas que chegam na igreja, nem botam o joelho no chão, nem diz ao Senhor, muito obrigado. É assim que nós vimos. Depois de mais de 2 horas de joelhos, eu levantei chorando, arrependido. Tinha até uma música do Zé de Paulo que diz, entrei no templo, dobrei os meus joelhos. E eu gostava muito de orar ouvindo essa música. E eu estou enxugando as lágrimas ali. Quando eu estou enxugando as lágrimas, do jeito que vocês estão na minha frente, mais ou menos nessa distância, tinha uma porta de madeira fechada. Eu estava dentro daquele quarto. Aparece um homem todo de luz. A porta estava fechada, mas o homem apareceu assim na minha frente. Eu vi um ser humano vestido de branco, roupas brancas, mas saía tanta luz do rosto, da roupa daquele homem, aqueles fachos de luz assim, tipo uma neve. Olhei firmemente, ele não tinha um rosto, por causa da luz que era muito forte. E aquele homem disse assim, ei, você, bem firme assim, ei, você, segue. Achei lindo. Lembrei de Paulo no caminho de Damasco, e eu sempre desejei ter uma experiência dessa. Caminhei para cima dele. Quando eu cheguei bem perto dele, nessa distância mais ou menos aqui, ele disse assim, olha, eu não bebo, meu pai não bebe, e aqueles que me seguem não bebem, mas faz a vontade do meu Pai que está no céu. Disse aquilo e desapareceu. Mudou a minha vida de tal maneira. Naquele dia eu passei a amar Jesus, porque antes era só apaixonado
me tornei um evangelista. Procurei imitar Paulo. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E eu fui colocando tudo isso em prática. Paulo também diz assim: tu, pois, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então eu me batizei para cumprir esta responsabilidade. Desci as águas, me tornei um evangelista. Estamos aí há 34 anos evangelizando esse país. Glória a Deus, glória a Deus. Pernambuco, Piauí, Maranhão, parte da Bahia, nós trabalhei foi em Maranhão, e Brasília. Algum tempo eu completei 27 anos pregando, pastor José. Eu fiz um avaliamento, fiz um levantamento, eu vi que a vida financeira não estava boa. Aquele jovem trabalhador, ganhador de dinheiro, financeiramente estava no zero. Não faltava comida, não faltava moradia, mas eu comecei a pensar: poxa vida, estou ficando velho. Eu não quero ficar um missionário velho, abandonado debaixo das pontes, como já encontrei muitos em São Paulo, abandonados por nossa liderança das Assembleias de Deus. Aí encontrei em Márcia. Isso aqui não é uma afronta à liderança, não. É para que a liderança tenha mais cuidado, mais respeito com aqueles que começaram a fazer a obra de Deus, sacrificaram suas vidas na obra, mas muitos deles estão abandonados debaixo das pontes por esse Brasil afora. Hoje eu trabalho com casa de recuperação. O Ítalo conhece lá o nosso trabalho. As pessoas que mais nós tiramos das ruas são pessoas que um dia foram obreiros, foram evangelistas, foram alguém que se dedicou. Alguém lá, mas pecou sim, mas pecou e já mataram logo de uma vez, não usaram de misericórdia com eles. Jesus nos ensina uma coisa: misericórdia eu quero e não sacrifício. Então eu pensei: sabe uma coisa? Antes que eu vi um missionário velho desse abandonado debaixo das pontes, ou em asilo de velhinhos por aí, que eu visitei asilos de espíritas, encontrei missionários, não só da Assembleia de Deus, mas da Batista, da Presbiteriana, da Universal, pessoas que deram